Há momentos em nossa jornada, momentos que nos marcam profundamente, que parecem redefinir tudo o que somos. Quem de nós nunca sentiu a dor da ausência, o vazio que se instala quando a vida nos separa de quem mais amamos, a saudade que aperta o peito e nos faz questionar: será que o amor verdadeiro, esse amor que nos move, pode mesmo transcender o véu da vida e da morte? Resistir ao tempo e à distância que os olhos veem? Essa pergunta ecoa em muitos corações, especialmente quando a saudade de um filho, de uma mãe, de um amigo querido se faz presente de forma tão intensa. Nesses instantes de profunda vulnerabilidade, quando a alma anseia por respostas, buscamos uma luz, um consolo, uma certeza que acalme a tempestade interna. Queremos acreditar que não estamos sozinhos nessa busca, que a beleza da vida não se encerra com o último adeus, que os laços de afeto são tecidos com fios de eternidade. É nesse cenário de anseios e esperanças que a voz de Divaldo Franco surge como um bálsamo, um guia sereno e compassivo para nossos corações inquietos, com sua sensibilidade única e uma conexão espiritual profunda. Divaldo nos convida a um olhar mais amplo, que vai além da superfície. Ele nos mostra que a vida continua, que o amor não tem fim e que a separação é apenas um estágio, não o ponto final. Sua mensagem é um abraço de luz, uma melodia de paz que nos envolve na certeza de que somos parte de uma teia de amor que jamais se desfaz. Ele nos conduz a uma jornada da angústia, a mais doce compreensão, revelando a pureza e a eternidade da conexão entre almas. Um reencontro que o coração tanto espera. É uma história que nos faz sentir a presença dos que partiram, não como uma lembrança distante, mas como uma verdade viva que pulsa em nós, trazendo uma paz que acalma a alma e a certeza de que nenhum gesto de amor, nenhum abraço sincero se perde no tempo. Hoje, convidamos você a abrir o coração para essa verdade libertadora, a permitir que essa mensagem de esperança e continuidade o envolva. Vamos juntos explorar essa visão que Divaldo nos oferece e sentir a presença dos que amamos de uma forma nova e reconfortante. Que essa reflexão possa trazer luz aos seus dias e acender a chama da fé em seu coração. Compartilhe conosco nos comentários suas impressões e sentimentos sobre essa jornada da alma. Será um prazer caminhar ao seu lado neste instante de profunda conexão. Afinal, o que Divaldo nos oferece como primeiro bálsamo para essa dor tão profunda, essa angústia que teima em nos visitar quando a saudade aperta. Ele nos fala da imortalidade da alma, não como uma crença distante ou um dogma imposto, mas como a mais pura e consoladora verdade da vida. Uma realidade que se manifesta em cada fibra do nosso ser, se permitirmos sentir. Ele nos convida a perceber que somos muito mais do que a matéria que os olhos veem, muito mais do que o corpo físico que nos serve de instrumento nesta jornada terrestre. Somos espíritos, essências de luz, viajantes em um caminho de aprendizado e evolução. E essa essência, ela jamais se extingue, jamais se perde no vazio. Ela simplesmente continua. Em outra dimensão, em outro plano de existência, tão real, tão vibrante quanto este em que nos encontramos agora. Permitam-me compartilhar com vocês uma história. Uma dessas que tocam a alma e nos fazem sentir a delicadeza do amor que transcende qualquer barreira. Havia uma mulher, Dona Lúcia, uma alma gentil e de coração grande, que conheceu a dor mais aguda que um ser humano pode experimentar, a partida de seu pequeno filho, Pedrinho. Ele era a luz de seus olhos, a melodia de seus dias, e de repente, o silêncio. O vazio se instalou de forma avassaladora em sua casa, em seu peito, o silêncio do quarto vazio, a ausência de um riso infantil,
de um passinho apressado pelo corredor. Tudo parecia gritar a falta dele. A saudade era um peso constante, uma névoa que embaçava a beleza do mundo ao seu redor. Mas em meio à tristeza, algo sutil, quase imperceptível para a maioria, começava a acontecer. Dona Lúcia passava horas no jardim, cuidando das flores que Pedrinho tanto gostava. Em especial, um pé de jasmim que exalava um perfume doce e marcante. Uma tarde, enquanto ela regava as flores, com o coração apertado, um perfume suave de jasmim pairou no ar, mais intenso do que o habitual. O mesmo perfume que ele trazia em suas roupinhas depois de brincar perto do arbusto. Ela parou, respirou fundo, buscando entender. Não era apenas uma lembrança, era quase uma presença, como se o tempo parasse por um instante e o pequeno Pedrinho estivesse ali, invisível, mas real, ao seu lado. E nas noites, quando a cidade adormecia e a brisa fresca entrava pela janela do seu quarto, trazendo o cheiro da terra molhada, Dona Lúcia sentia um calor delicado, um afago sutil, como o toque de uma pequena mão em seu braço, ou um leve roçar em seus cabelos. Ela se perguntava, seria a imaginação, a saudade querendo preencher um vazio tão imenso, o desejo de ter seu filho de volta a iludindo. Divaldo nos ensina que essas sensações, esses sinais tênues que muitas vezes descartamos como fruto da mente ou da emoção descontrolada, não são meras ilusões, são a alma se comunicando, são os espíritos que amamos, tentando nos alcançar, nos mostrando que a vida essencial, a vida do espírito, não se extingue com o último suspiro do corpo físico. Ele nos lembra que o corpo é apenas um invólucro, uma morada temporária para o espírito eterno, um veículo que usamos para nossa experiência terrena. Quando esse veículo cumpre sua função, o espírito se liberta, retorna à sua verdadeira casa, ao plano espiritual. Pedrinho. Ele nos diria com sua voz mansa e cheia de luz. Não se foi. Ele apenas mudou de endereço, de dimensão. Continua vivo, vibrante, em outro plano de existência, desfrutando de uma nova liberdade. Foi assim que Dona Lúcia, com o tempo e com a ajuda dessas mensagens consoladoras, começou a entender. Aqueles perfumes, aqueles toques sutis, não eram apenas ecos de um passado feliz. Eram as manifestações amorosas de seu Pedrinho. A prova silenciosa e carinhosa de que o amor deles era mais forte que qualquer véu, mais poderoso que a própria morte que os olhos humanos veem. Ela sentia uma paz que antes parecia impossível, uma certeza que aquecia seu coração, como uma chama suave que ilumina a noite mais escura e afasta o frio da incerteza. Ele estava ali, não ao seu lado fisicamente como antes, mas em cada lembrança viva que a visitava, em cada brisa que trazia um alívio e uma sensação de aconchego, em cada sonho que a abraçava com a doçura inconfundível de seu filho. Essa é a primeira e mais fundamental verdade que Divaldo nos traz, a imortalidade da alma, a compreensão de que somos seres espirituais em uma jornada. Não corpos com uma alma, mas almas com uma experiência corporal. Nossa essência é eterna, feita de amor e luz, e essa essência jamais perece, jamais se desfaz no tempo. Ela apenas se transforma, se expande, continua a sua trajetória de luz. Quando compreendemos isso, a perspectiva da vida e da própria morte se transforma profundamente. A dor da separação não desaparece de uma vez, é claro, mas ganha um novo significado. Uma nova esperança floresce em nosso interior. E essa esperança, essa certeza de que a vida prossegue, nos leva a um próximo e igualmente importante entendimento sobre como esses laços de amor que tecemos com tanto carinho, de fato, se mantêm, se fortalecem
e nos unem para sempre. Sim, esses laços, eles não se desfazem com a partida física. Ao contrário, eles se transformam. Se tornam ainda mais etéreos, mais sutis, mas nem por isso menos reais ou menos poderosos. Divaldo nos ensina que o amor é a energia mais potente do universo, a força que une todas as coisas. E essa energia, ela não conhece barreiras de tempo ou espaço. Ela transcende a matéria, a dimensão física que habitamos, e continua a vibrar, a nos conectar, em um plano que os olhos não veem, mas o coração sente com uma clareza impressionante. É como se houvesse um fio de luz invisível, um cordão prateado que nos liga aos que amamos, mesmo após a passagem deles para o plano espiritual. Esse fio é tecido com as memórias mais doces, com os gestos de carinho que trocamos, com os sorrisos compartilhados e com a essência mais pura de cada alma. Ele nunca se rompe, ele apenas se estende, atravessa o véu e permite que a comunicação continue, de formas que a ciência ainda não compreende plenamente, mas que a sensibilidade humana pode testemunhar. Dona Lúcia, depois de aceitar a imortalidade de Pedrinho, começou a perceber essa conexão de uma maneira ainda mais profunda. Não eram mais apenas os perfumes ou os toques sutis, mas as madrugadas, quando o silêncio da casa era quase palpável e o mundo parecia adormecer em paz. Eram nessas horas que Pedrinho vinha visitá-la em seus sonhos. E não eram sonhos comuns, não eram apenas as lembranças do seu menino brincando no jardim. Não, eram encontros vívidos, reais, onde ela o via crescido, com um sorriso sereno no rosto, os olhos brilhando com uma luz que não era deste mundo. Ele vinha para abraçá-la, para dizer palavras de consolo que ecoavam em seu coração mesmo depois de acordar. Palavras que ela não sabia que precisava ouvir. Ele a lembrava da beleza da vida, da importância de continuar a sua jornada com fé, e de que ele estava bem, muito bem, em paz e aprendendo. Esses sonhos, eles não eram fruto de um desejo, de uma mente cansada. Eles traziam uma clareza, uma sensação de presença tão intensa que ela acordava com o coração aquecido, com a alma mais leve, como se tivesse realmente conversado com seu filho por alguns instantes. E essa sensação de alívio, de certeza, permanecia com ela por dias, dissipando a névoa da tristeza e acendendo uma chama de esperança em seu peito. Divaldo nos ensina que o sono é um pequeno desprendimento do espírito do corpo físico, uma oportunidade que temos de nos encontrar com nossos entes queridos que já partiram, de receber orientações, consolo e até mesmo aprendizados. É nesses momentos de quietude que nossa alma está mais receptiva, mais aberta às sutilezas do plano espiritual. É quando o véu se torna mais tênue e a comunicação se faz mais clara, mais perceptível. Além dos sonhos, Dona Lúcia também começou a notar outras manifestações. Em momentos de profunda reflexão, de oração sincera, sentia uma paz inexplicável preencher seu ser. Uma sensação de amparo, de que não estava sozinha. Era como se uma energia suave a envolvesse, um abraço invisível que a fortalecia, que a encorajava a seguir em frente, a viver com propósito, a encontrar alegria mesmo em meio à saudade. Era uma intuição forte, uma certeza que vinha do fundo de sua alma, de que Pedrinho a acompanhava, que ele estava ali, torcendo por ela, enviando-lhe vibrações de amor e paz. Essa certeza não a fazia esquecer a dor da ausência, mas a transformava. De uma dor vazia para uma saudade preenchida de esperança. De um amor que se sabia eterno e inabalável. É assim que os laços de amor se mantêm. Eles se manifestam através de sensações, de intuições, de sonhos, de inspirações que nos chegam como brisas suaves, como um perfume familiar que surge do nada, como uma melodia que nos acalma. São os nossos entes queridos,
os espíritos que nos amam, buscando formas de nos dizer que estão bem, que a vida continua, e que o amor que nos une é a ponte que jamais será destruída. Esses sinais, eles são um convite para que abramos nossos corações e nossas mentes para uma realidade maior, para uma compreensão de que a vida é um ciclo contínuo de aprendizado e amor, e que a separação física é apenas uma etapa desse ciclo, não o seu fim. É a prova de que somos seres espirituais, imortais, conectados por uma teia de amor que se estende por todas as dimensões da existência. Divaldo nos convida a observar esses sinais com o coração, com a alma, a não descartá-los como meras coincidências ou frutos da imaginação, mas a acolhê-los como presentes do plano espiritual, como a confirmação de que o amor verdadeiro é a essência que nos une e nos sustenta. É a certeza de que, mesmo que os olhos não vejam, a presença do amor continua a nos envolver, a nos guiar, a nos abençoar em cada passo de nossa jornada. Essa compreensão nos traz um consolo imenso, uma paz que acalma as tempestades da alma e nos permite olhar para o futuro com mais serenidade, com a convicção de que os reencontros são uma promessa sagrada. Um presente que o tempo e a evolução nos reservam. E essa mesma certeza de um amor que transcende a vida e a morte nos conduz a um outro ponto fundamental da mensagem de Divaldo: a importância do perdão e da compreensão como caminho para a paz interior. Dona Lúcia, após mergulhar nas verdades que Divaldo tão carinhosamente nos apresenta, sentia sua alma se expandir. A aceitação da imortalidade de Pedrinho e a percepção dos laços de amor que jamais se rompem haviam plantado nela uma semente de esperança, uma paz que antes parecia um sonho distante, mas ainda havia um resquício, uma sombra sutil de culpa que vez ou outra a visitava. A velha pergunta: será que fiz o suficiente? Será que o amei o bastante? Será que ele me perdoou por alguma falha que nem sei qual é? Essa é uma dor comum, uma ferida silenciosa que muitos de nós carregamos quando um ente querido parte. A mente humana, em sua fragilidade, tende a buscar razões, a se culpar por aquilo que está além do nosso controle. É como se a saudade se misturasse com a autocobrança, criando um nó apertado no peito. Divaldo, com sua sabedoria luminosa, nos lembra que o amor verdadeiro é livre de culpas, é pura entrega, e que a essência do perdão reside primeiro em nós mesmos, em nossa capacidade de nos acolhermos com compaixão. Dona Lúcia compreendeu que para o verdadeiro reencontro acontecer, não bastava sentir a presença do filho em sonhos ou perfumes. Era preciso que seu coração estivesse totalmente limpo, livre de qualquer resquício de amargura ou autocondenação. Ela começou a praticar o auto-perdão, a aceitar que fez o melhor que pôde com o conhecimento e as condições que tinha, a perdoar-se por qualquer imperfeição que sua mente insistia em apontar, em suas noites de meditação. Buscando a quietude da alma, ela conversava mentalmente com Pedrinho, não mais com a dor da perda, mas com a serenidade de quem sabe que o amor prevalece. Ela falava de seu dia, de suas alegrias e desafios, e pedia perdão por qualquer pensamento de tristeza que ainda pudesse projetar sobre ele. Pedia perdão por não ter compreendido antes a beleza da continuidade da vida. E a cada vez sentia uma leveza, uma clareza que inundava seu ser. Foi em uma dessas noites, sob a luz suave de uma vela, que a experiência mais profunda a alcançou. Ela estava ali, sentada em sua poltrona preferida, o coração em paz, a mente serena, como a superfície de um lago tranquilo. De repente, uma sensação de aconchego indescritível a envolveu. Não era o vento, não era a brisa, era como um abraço de luz, uma energia morna e suave que a envolvia por completo. E então, em sua mente,
não como um sonho, mas como uma visão clara e vívida. Ela viu Pedrinho. Ele não era mais o menino pequeno que ela conhecia. Ele estava crescido, um jovem sereno, com um brilho nos olhos que transbordava paz e sabedoria. O sorriso em seu rosto era o mesmo, mas agora carregava uma luz que parecia vir de outro mundo. Ele estendeu a mão para ela, não para tocar fisicamente, mas como um convite silencioso para a alma. Dona Lúcia sentiu uma emoção tão pura, tão avassaladora, que lágrimas de gratidão escorreram por seu rosto. Eram lágrimas de reconhecimento, de alívio, de um amor que transcendia todas as palavras. Ela não ouviu palavras com os ouvidos, mas sentiu em seu coração a mais doce das mensagens. Mãe, eu estou bem. Eu te amo. E sempre estarei com você. Não há nada a perdoar. Apenas amor a compartilhar. Naquele instante, o véu que separava os dois planos de existência pareceu se diluir por completo. Não havia distância. Não havia tempo. Apenas a fusão de duas almas unidas pelo amor eterno. Ela sentiu a pureza da alma de Pedrinho, a alegria contagiosa de sua liberdade espiritual. A culpa se desfez como névoa ao sol. A dor da ausência se transformou em uma doce saudade preenchida pela certeza de que ele estava ali, presente, vibrando em uma frequência de amor puro. Divaldo nos fala desses reencontros, não como eventos raros ou miragens, mas como a culminância de um processo de elevação interior, de perdão e de abertura do coração. Ele nos mostra que quando nos alinhamos com as vibrações do amor e da paz, quando nos libertamos das amarras da culpa e da tristeza persistente, abrimos um canal de comunicação mais direto e profundo com o plano espiritual. A experiência de Dona Lúcia não era uma ilusão. Era um reencontro de almas, uma confirmação da continuidade da vida e do amor. Ela sentiu o perdão não como uma concessão, mas como uma manifestação natural do amor incondicional que Pedrinho nutria por ela. Um amor que não julga, que apenas acolhe e abençoa. E essa experiência a transformou por completo. Depois daquela noite, Dona Lúcia sentia uma paz inabalável, uma serenidade que irradiava de seu ser. Ela continuou a sentir a presença de Pedrinho, mas agora com uma clareza, uma doçura ainda maior. A saudade ainda existia. Sim, mas era uma saudade luminosa. Uma lembrança viva de um amor que jamais morreria. Ela compreendeu que o verdadeiro reencontro não é sobre trazer de volta o que foi perdido, mas sobre reconhecer que nada se perdeu de fato. Que a essência do ser amado continua a existir, a evoluir e a nos amar de onde quer que esteja. É a certeza de que somos parte de uma grande família universal, onde os laços de afeto são eternos e indestrutíveis. Essa é a promessa de Divaldo. A promessa de que o amor, quando vivido em sua plenitude, com perdão e compreensão, nos conecta além da matéria, nos permite sentir a presença daqueles que amamos e nos prepara para o reencontro pleno que um dia virá, no tempo certo, na dimensão adequada, quando a jornada de cada um se completar. É a mais doce melodia da esperança, a mais pura canção de amor que a alma pode entoar, a melodia da eternidade. Dona Lúcia, após aquela noite de reencontro tão profundo com seu Pedrinho, sentiu que sua vida havia se transformado de uma maneira irreversível. A paz que a envolveu não era passageira. Era uma serenidade que se instalou em cada célula de seu ser, como a luz suave da manhã, que dissipa as sombras da noite mais longa. Ela havia compreendido não apenas a imortalidade da alma, não apenas a força dos laços de amor, mas também a maneira como essa verdade poderia remodelar sua própria existência, sua forma de estar no mundo. Divaldo nos ensina que o conhecimento da continuidade da vida não é apenas um consolo para a dor da perda. É um convite à transformação interior,
uma bússola que nos guia para uma vida mais plena, mais consciente. E essa transformação se manifesta em qualidades que enriquecem a alma, como a compaixão, a paciência e uma gratidão profunda por cada instante. Para Dona Lúcia, a primeira mudança notável foi a sua capacidade de olhar para o sofrimento alheio com um novo nível de compaixão. Antes, quando via alguém em dor, sua empatia era genuína, mas muitas vezes se misturava com a própria angústia que ainda carregava. Agora, ao encontrar uma mãe com o semblante cansado de quem enfrenta um desafio, ou um pai que lamentava na ausência de um filho, ela não via apenas a dor. Ela via a jornada da alma. Via a promessa de um reencontro. A sua própria experiência havia se tornado uma ponte para o coração dos outros. Ela passou a ouvir com mais atenção, a oferecer um olhar de compreensão que não julgava, que apenas acolhia. Suas palavras eram poucas, mas carregadas de uma verdade que acalmava. A vida continua. O amor jamais morre, dizia ela, com a voz mansa, e essa simples frase, dita com a convicção de quem a vivenciou, trazia um alento inesperado a quem a ouvia. Ela se tornou um farol de esperança para muitos em sua comunidade, sem buscar reconhecimento, apenas compartilhando a luz que havia encontrado. A paciência também floresceu em seu coração. Antes, as pequenas contrariedades do dia a dia, um atraso no ônibus, uma fila demorada, podiam tirá-la do sério. Agora, ela encarava esses momentos com uma calma surpreendente, como se compreendesse que tudo tem seu tempo, que a vida é um rio que flui em seu próprio ritmo, e que a pressa muitas vezes nos impede de apreciar a paisagem. Ela começou a ver os desafios não como obstáculos intransponíveis, mas como degraus para o crescimento, como oportunidades de exercitar a fé e a confiança nos desígnios maiores. Era como se a certeza da eternidade a libertasse da urgência do tempo terreno. Ela sabia que a verdadeira jornada não se mede em horas ou dias, mas em aprendizados e na capacidade de amar. Cada instante era uma dádiva, e a paciência se tornou uma forma de honrar essa dádiva, de viver o presente com plenitude, sem a ansiedade do amanhã, e a gratidão. A gratidão se tornou a melodia constante de sua alma. Dona Lúcia passou a enxergar a beleza nos detalhes mais simples, no canto dos pássaros ao amanhecer, no calor do sol em sua pele, no cheiro da terra depois da chuva, em cada flor que desabrochava em seu jardim. Ela agradecia por cada respiração, por cada lembrança de Pedrinho que vinha acompanhada de uma doçura sem igual. Ela agradecia pela vida que tinha, pelos amigos que a cercavam, pela oportunidade de amar e de ser amada. Não era uma gratidão superficial. Era uma gratidão que brotava de um entendimento profundo de que tudo é bênção, mesmo as experiências que inicialmente parecem dolorosas. Ela compreendeu que a partida de Pedrinho, embora tenha sido um golpe avassalador, foi também o catalisador para uma jornada espiritual que a levou a uma verdade libertadora. E por isso, ela sentia gratidão até mesmo pela dor que a transformou. Dona Lúcia não se isolou em sua paz recém-descoberta. Muito pelo contrário. Ela sentiu um impulso de servir, de estender a mão. Decidiu usar seu tempo e sua sensibilidade para ajudar outras mulheres que haviam passado pela mesma dor da perda de um filho. Ela se uniu a um pequeno grupo de apoio em sua cidade, e ali, com seu testemunho sereno e sua fé inabalável, oferecia um bálsamo para corações feridos. Ela contava suas histórias, falava dos perfumes de jasmim, dos toques sutis, dos sonhos vívidos e daquela visão de Pedrinho que transformou sua dor em esperança. Suas palavras não eram para convencer, mas para plantar sementes de consolo e de fé, sementes que germinavam em forma de lágrimas de alívio.
de sorrisos que começavam a desabrochar em rostos antes marcados pela tristeza profunda. Sua casa, antes um refúgio silencioso para a saudade, tornou-se um porto de luz. Sempre havia um chá quente, uma palavra de carinho, um ouvido atento para quem precisava desabafar. Ela não prometia o fim da dor, mas a transformação da dor em um amor que se sabia eterno, em uma saudade que acendia a certeza do reencontro. E essa atitude de serviço, de doação de si, preenchia sua alma com uma alegria que ela nunca imaginou ser possível novamente. Divaldo nos ensina que a verdadeira felicidade não reside na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los com fé e amor. E a transformação de Dona Lúcia é um testemunho vivo disso. Ela não esqueceu Pedrinho, jamais o faria, mas sua lembrança não era mais uma fonte de angústia. Era um manancial de inspiração. Um elo constante com a dimensão espiritual que a fortalecia a cada dia. Ela continuou sua jornada, não mais arrastando-se pelos dias, mas caminhando com propósito, com um brilho renovado nos olhos. Ela sabia que a vida é um presente, uma oportunidade de crescer, de amar, de servir e de se preparar para o grande reencontro que um dia virá, no tempo perfeito de Deus, quando o véu se descortinar por completo e o abraço de amor que transcende todas as dimensões se fizer pleno e eterno. Essa é a promessa, a mais doce melodia que Divaldo nos oferece, a de que a dor pode ser um portal para a mais profunda compreensão do amor, a de que a vida se expande muito além do que podemos imaginar, e a de que cada um de nós, com nosso coração aberto e nossa alma em busca da verdade, pode encontrar essa paz que ilumina os caminhos e nos prepara para a eternidade. É uma jornada de fé, de amor e de um propósito maior que nos aguarda. Um propósito de luz, de serviço e de conexão inquebrável com a teia da vida universal. A jornada de Dona Lúcia, essa travessia da dor mais profunda para a mais serena compreensão, nos revela algo ainda maior. Algo que transcende sua própria história e se estende a cada um de nós. Divaldo Franco, com a clareza de sua alma, nos convida a perceber que não somos apenas indivíduos em caminhos separados. Somos parte de uma imensa tapeçaria de vida, uma teia de amor que se entrelaça em todas as dimensões da existência. Ele nos fala da unidade das almas, da certeza de que somos todos irmãos de jornada, espíritos em evolução, caminhando para a luz, aquele amor que sentimos por um filho, por uma mãe, por um amigo. Não é um amor isolado, é uma manifestação da grande fonte de amor universal que permeia tudo. É como se cada chama individual, cada coração que ama, fosse um reflexo da grande fogueira divina que nos aquece e nos ilumina. Quando compreendemos a imortalidade da alma, quando sentimos a persistência dos laços de afeto, quando abraçamos o perdão e nos abrimos para servir, estamos não apenas curando nossas próprias feridas, mas também fortalecendo essa teia de luz. Estamos contribuindo para a paz e a harmonia do universo. É um convite para expandirmos nossa consciência, para olharmos além das aparências e reconhecermos a divindade em cada ser, em cada instante. A mensagem de Divaldo é um bálsamo que nos diz: a vida continua, o amor não tem fim, e a separação é apenas um véu tênue que se desfaz diante da força do sentimento puro. Ele nos lembra que somos eternos, que nossos entes queridos estão bem, seguindo suas próprias jornadas de luz, e que os reencontros são uma promessa sagrada que a vida nos reserva. Um dia, no tempo perfeito, essa verdade nos liberta da angústia, nos oferece a esperança de um amanhã mais sereno e nos impulsiona a viver o presente com mais amor, mais compaixão, mais gratidão, como Dona Lúcia que transformou sua dor em serviço,
em um farol para outros corações aflitos. Que essa reflexão possa acender em seu coração a chama da certeza, a melodia da paz que acalma a alma. Que você possa sentir a presença amorosa daqueles que partiram, não como uma lembrança distante, mas como uma verdade viva que pulsa em cada batida do seu coração. E você? O que sua alma sente sobre essa unidade de amor que nos envolve? Se este vídeo trouxe paz ao seu coração, escreva nos comentários. Eu sinto a luz. Deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não fez isso e compartilhe com alguém que possa precisar desta mensagem.